Glória a Deus. Domingo de celebração. E o primeiro domingo de abril, né, gente? Chegamos no abril. No livro de Isaías, capítulo 7. Na verdade, nós vamos ler dois versículos, dois textos de Isaías. Isaías 7, versículo 14, e depois, lá na frente, Isaías 9, versículo 6. Glória a Deus. Nós tivemos nos últimos dias, final de semana passada, início dessa semana, nós tivemos assim um ensaio, né? Já tipo um gostinho do que vai ser na Semana Santa. Sábado passado, nós tivemos a vigília da Paixão. Saímos daqui 2h da manhã, né? E no domingo seguinte, nós tivemos o culto de celebração, esse culto aqui. Amém, gente? Na segunda-feira, já tivemos o encontro de casais. E na terça-feira, teve a abertura da escola bíblica. Então, foram 4 dias seguidos, né? Parecia que nós estávamos na igreja primitiva. Parecia que a gente estava na igreja dos apóstolos. Amém, gente? Mas na Semana Santa nós vamos fazer de domingo a domingo. Então, né? Como a gente se sentiu bem, como foi bom, né? Esses 4 dias consecutivos desse final de semana. E a gente sentiu uma alegria muito, muito especial. De todos os dias a gente estava se encontrando com os irmãos, né? Deu para tirar esse gostinho, né, do que os irmãos sentiam lá no Atos dos Apóstolos, né? Todos os dias eles estavam juntos e tinham tudo em comum. Amém? Glória a Deus. E eu tenho certeza que os irmãos que participaram desses 4 dias aí acrescentou muito na sua vida. Pode ter certeza, né? Foi bênção. Glória a Deus. Acharam? Capítulo 7 de Isaías, versículo 14, diz assim: Por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Vejam, a virgem ficará grávida, ela dará à luz um filho, e o chamará de Emanuel. Amém? Por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Vejam, a virgem conceberá, a virgem ficará grávida, e ela dará à luz um filho, e o chamará de Emanuel. O que quer dizer? Deus conosco. Agora nós vamos para o capítulo 9, adiante, 2 capítulos seguintes. Capítulo 9, versículo 6. Achar? Vocês são rápidos, né? Pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado de maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Amém, irmãos? Meus queridos, nós vamos refletir sobre a palavra de Deus alguns minutos e depois nós vamos orar, juntar as nossas mãos e nós vamos ter um tempo de oração. Amém? Eu tenho falado que esse mês é um mês muito especial. Esse mês é um mês muito especial para nós. Sim ou não? Sim. Nós temos, nesse mês, nós comemoramos
a Semana Santa, a Sexta-feira Santa. É o mês, eu posso denominar assim, que é o mês da paixão. O mês do amor. Nós temos a Semana da Paixão, nós temos a Sexta-feira da Paixão, nós temos o domingo da ressurreição, o domingo da Páscoa, onde Jesus ressurgiu, né? E a sepultura não pôde suportá-lo. Amém, gente? E ele ressurgiu dentre os mortos, vitoriosamente, né? De uma maneira extraordinária, espantosa. Jesus ressuscita vencendo todas as coisas. Vencendo a sepultura, a morte, vencendo o pecado, venceu todas as coisas. Amém, gente? Então esse mês é um mês muito especial para nós. E nós podemos denominar que esse é o mês da paixão, o mês do amor. O mês onde nós comemoramos a manifestação de Deus sobre a terra. Olha só. A manifestação de Deus sobre a terra, para salvar o homem perdido, para salvar uma humanidade caída. Deus se manifestou na terra. Amém, gente? Nós lemos 2 textos aqui, ditos por Isaías, profeta Isaías, há 700 anos antes de Jesus nascer lá em Belém, antes de Maria se achar grávida pelo Espírito Santo, 700 anos antes, o profeta Isaías, através do Espírito Santo, já profetizava que uma mulher, uma virgem, iria ficar grávida. E o filho dela seria chamado de Emanuel. Emanuel quer dizer a manifestação de Deus entre nós. A manifestação do poder de Deus entre nós. A manifestação da glória de Deus sobre nós. Mas acima de tudo, a manifestação do amor de Deus. Amém, gente? Então, há 700 anos antes de Jesus nascer, o profeta de Deus, o profeta Elias já dizia assim, ó: por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida, ela dará um filho e o chamará de Emanuel. E no capítulo 9, o profeta também fala dizendo: o menino nos nasceu. Já é, né, a profecia do nascimento de Jesus, de Maria. Pois o menino nos nasceu e um filho foi nos dado, e o governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Quem é esse? Jesus Cristo. O menino Jesus. Aqui era profecia do nascimento do menino Jesus. Então Jesus nada mais é do que a manifestação do amor de Deus sobre um mundo perdido, um mundo sem saída, um mundo sem uma luz no fim do túnel. Jesus é a manifestação do céu na terra. Não havia esperança para ninguém. Não havia saída para ninguém.
Então Deus abriu mão do seu filho e o enviou a essa terra. E Jesus então é o canal do céu para a terra. Amém? Diga glória a Deus. Diga assim: Jesus é o canal do amor de Deus para nós. Olha só, eu vou pedir alguns textos aí que você abra, né, para a gente ir refletindo. João capítulo, Evangelho de João, estamos em Isaías, agora vamos lá para o Novo Testamento, no Evangelho de João, que está no capítulo 1, primeiro capítulo do Evangelho de João. Capítulo 1, e no versículo 1 ao 5. Acharam? Diz assim, ó: no princípio, aquele que é a palavra já existia. No princípio, aquele que é a palavra ou o verbo já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus. Quem que existia no princípio com Deus? Quem? Jesus. Por meio de Jesus, ou por meio dele, Deus criou todas as coisas. Sem ele, nada foi criado. Aquele que é a palavra possuía a vida. Aquele que é a palavra possuía a vida. E a sua vida trouxe luz a todos. Olha só, irmãos. Ele trouxe luz para a terra. Ele trouxe luz, a terra estava escura, todo mundo cego, perdido, debaixo da escuridão do pecado, da iniquidade, de tudo que não prestava, mas ele era a luz, e ele manifestou a luz aqui. Ele veio trazer luz. Amém? Aquele que é a palavra possuía a vida, e sua vida trouxe luz a todos. Sua vida trouxe luz a todos. Jesus veio de menino, nasceu de Maria, e ele era a luz que estava vindo para iluminar o mundo. Quem precisa de luz é aquele que está na escuridão. Amém? Olha só, no versículo 5. A luz brilha na escuridão. A luz brilha na escuridão. E a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Jesus veio porque ele era a luz. E ele nunca foi resistido pela escuridão. A escuridão não pôde resistir Jesus. Ele veio e iluminou as trevas. Ele veio do céu, ele veio do Pai para trazer a luz para os homens. Amém? A luz brilha na escuridão e a escuridão nunca conseguiu apagá-la, nunca conseguiu resistir à luz. Diga aleluia. Agora eu vou pedir para você ir para o versículo, mesmo capítulo, mas só no versículo 14. Vamos lá, no versículo 14. Só para dar essa contextualizada da pessoa de Jesus, sendo canal de Deus do céu para a terra, sendo a luz de Deus para iluminar uma terra escura, cheia de escuridão. Olha só, versículo 14 do capítulo 1. E o verbo se fez.
E o Verbo se fez. Quem que se fez carne? E quem é o Verbo? É Jesus. O Verbo se fez carne, habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Cheio de graça e de verdade. Diga aleluia. Agora você vai lá para o capítulo 3 do mesmo evangelho, capítulo 3, versículo 16 e 17. Quem está aí, diga glória a Deus. João 3, 16 e 17. Esse texto aqui, eu penso que é um dos textos mais conhecidos. Porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único. Para quê? Para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Versículo 17 diz: Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Deus enviou Jesus não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo através de Jesus. Então Jesus, ele é o canal de Deus para nós. Ele é o canal de Deus. É ele que trouxe e veio trazer a luz, veio trazer a glória de Deus, veio trazer o poder de Deus e veio trazer o amor incomparável de nosso Pai. Amém, gente? Diga aleluia. Agora nós vamos lá para Efésios capítulo 1. Está quente, esquentou. Veio o verão de novo. Efésios, capítulo 1, versículo 1 ao 3. A vinda de Jesus, através de Maria, a vinda de Jesus era a luz que vinha do céu e que resplandeceu sobre a face da terra, cheia de escuridão, o homem perdido, sem enxergar um palmo diante dos seus olhos, perdido nas suas próprias, seus próprios pensamentos, seus próprios pecados. Mas Jesus, ele vem para dissipar essas trevas, para salvar o perdido. Amém, gente? Se Jesus veio para salvar, é porque todos estavam perdidos. Amém, irmãos? Diga, eu estava perdido. Eu estava condenado. Toda a lei era contra nós. A lei já estava determinada. Todo aquele que peca está destituído da glória de Deus. Então nós estávamos perdidos. Mas Deus amou. Deus nos amou. Deus nos amou. Deus nos amou. De tal maneira. De maneira que não se pode medir. De maneira que não se pode calcular. Um amor que não se pode imaginar. É um amor muito profundo. Que nenhum homem consegue medir esse amor. De tão grande que ele é. Ele é um amor imensurável. Um amor incomparável. Por Deus amar o mundo de tal maneira, ele deu o seu Filho.
para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Vamos para Efésios 1, versículo 1 até o 3. Por muito tempo, Deus falou várias vezes e de diversas maneiras a nossos antepassados por meio dos profetas. Mas agora, nesses últimos dias, Ele nos falou por meio do seu Filho, o qual Ele designou como herdeiro de todas as coisas, e por meio dele, e por meio de quem criou o universo, por meio dele, Ele criou o universo. Como é que é? De novo, Valmir? Eu tô rápido. Efésios. Não é? Será? Tu já está acostumado já a encrencar comigo. Já está se acostumando. É? Deixa eu me ajeito aqui. Efésios. Tu tem razão, né? Hoje tu tem razão. Hoje tu tem razão. Deixa eu ver aqui. Eu acho que é Romanos, deixa eu ver aqui. Bom, eu já vou dar esse texto aqui, mas eu vou ler o texto, depois eu passo para vocês a referência certa. Amém? Por muito tempo Deus falou várias vezes e de diversas maneiras a nossos antepassados por meio dos profetas. E agora, nesses últimos dias, Ele nos falou por meio do seu Filho, o qual Ele designou como herdeiro de todas as coisas e por meio de quem criou o universo. Versículo 3 diz assim, o Filho, quem é o Filho? Jesus. Ele irradia a glória de Deus. Ele resplandece a glória de Deus. Ele manifesta a glória de Deus. Quando Jesus veio, Ele manifestou a glória de Deus. Ele resplandecia a glória de Deus. Amém? O Filho irradia a glória de Deus, expressa de forma exata o que Deus é. Olha só, o Filho irradia a glória de Deus, expressa de forma exata o que Deus é. Jesus veio manifestar aqui nessa terra o que Deus é. Jesus manifestou aqui nessa terra exatamente o que Deus é. Jesus manifestou amor. Amém, gente? Jesus manifestou o amor. E Deus é exatamente isso. O nosso Deus é amor. Ele manifestou o que Deus é, com sua palavra poderosa, sustenta todas as coisas. Jesus, com a sua palavra, sustenta todas as coisas. Depois de nos purificar de nossos pecados, sentou-se no lugar de honra
à direita de Deus. Depois de ter vindo aqui, depois de ter morrido e manifestado o amor de Deus, porque Deus é amor. Depois da Semana Santa, depois da Sexta-feira Santa, depois do sábado, depois da ressurreição, depois de muitos dias aqui na terra, ressuscitado, ele foi recebido no céu e está assentado à direita do Pai. Amém? Depois de nos purificar dos nossos pecados, sentou-se no lugar de honra à direita de Deus, majestoso no céu. Majestoso, hoje Jesus está no céu, à direita do Pai. Amém, gente? Diga aleluia. Mateus 4,17. Vamos lá. No final eu dou essa referência para vocês, tá? Mateus 14,17. 4,17. O que eu falei? Vocês estão ouvindo coisa, gente? Estão querendo me complicar? Mateus 4,17. Nós estamos falando de que Deus enviou Jesus para manifestar sua glória, seu poder, mas acima de tudo, o seu amor. Por isso que eu digo que esse mês é um mês muito especial, onde nós comemoramos a manifestação de Jesus e a manifestação do seu amor, morrendo na cruz do Calvário, morrendo na sexta-feira da paixão. Amém? Acharam Mateus? Mateus é fácil, né? Diz assim, ó: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Essa narrativa aqui, ela é após Jesus ter sido batizado lá no Rio Jordão, e após Jesus ter ficado 40 dias e 40 noites no deserto, sendo no final desses dias tentado pelo diabo. E depois de ser tentado pelo diabo, ele sai vitorioso. Amém, gente? Ele sai vitorioso dessa tentação. E a partir desse momento, então, vem essa narrativa aqui, ó. Desde então começou Jesus a pregar o Evangelho. Ele começou a pregar a sua mensagem por todos os lugares onde ele ia, por todos os bairros, vilas, cidades. Ele ia levando a sua palavra. E a mensagem de Jesus era: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Então olha Jesus fazendo exatamente, cumprindo exatamente com a sua missão. Como luz, ele ia em todos os lugares levando luz. Ele ia levando a sua palavra, porque a palavra de Cristo é luz. A palavra é luz. Então aonde ele ia, ele levava luz. Aonde ele ia, ele levava o poder de Deus. Aonde ele ia, a glória de Deus se manifestava. Aonde ele ia, o amor de Deus se manifestava. E nós vemos isso nos milagres de Jesus. Nós vemos o poder de Deus e a glória de Deus se manifestando nas curas que Jesus realizava. Nas
pessoas que estavam mortas, e ele ressuscitou. Amém, gente? Quando encontrou um cego, os discípulos disseram: por que ele está cego? E Jesus diz: para que a glória de Deus se manifeste. Para que a glória de Deus se manifeste, para que o poder de Deus se manifeste, para que o amor de Deus se manifeste. Então Jesus, ele era o embaixador do céu na terra. Amém, gente? Ressuscitando mortos, curando cegos, surdos, levantando os paralíticos, multiplicando os pães e os peixes, transformando água em vinho. Amém, gente? Fazendo coisas maravilhosas. Porque para isso ele veio. Para manifestar o que Deus é. Para manifestar o que Deus é. Porque ele é a imagem do Pai. Amém, gente? Olha só. Filipenses 2, capítulo 5. Você vai abrir. Jesus, o embaixador do Pai na terra. Depois de mostrar a glória de Deus, o poder de Deus sobre os enfermos, doentes, devolver pessoas mortas para os seus familiares, depois de fazer tantas coisas que, se fossem escritas, irmãos, não teria livros para escrever, porque Jesus fez muitas coisas. Amém? Jesus fez muita coisa. E no final, aconteceu exatamente o que Filipenses aqui fala. Capítulo 2, versículo 5. Acharam? Paulo falando aos filipenses, como falando uma grande realidade que aconteceu com Jesus, e ao mesmo tempo ele dá um ensinamento para nós e para os irmãos lá de Filipe, dizendo assim, olha só, tenham o mesmo sentimento, tenham a mesma atitude demonstrada por Jesus Cristo. Tenham a mesma atitude demonstrada por Jesus Cristo. Que atitude é essa? Tenham a mesma atitude demonstrada por Jesus Cristo. Embora, sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo que ele devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou-se de si mesmo. Esvaziou-se de si mesmo. Assumiu a posição de servo e nasceu como um ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte de cruz. Amém? Jesus manifestou o poder, manifestou a glória de Deus aqui, em todos os lugares que ele ia, manifestou a glória de Deus, através de milagres, maravilhas,
mas ele veio para demonstrar, em primeiro lugar, esse amor que o apóstolo Paulo diz, que esse amor que deixa ele envergonhado. Esse amor que deixa ele sem graça. Porque o amor de Deus é muito grande. Amém, gente? Então Jesus, sendo Deus, não fez conta disso. Esvaziou-se de si mesmo. Tomando a forma de servo, carne humana, ele se esvaziou de si mesmo por nossa causa, por sua causa, por minha causa. Amém, irmãos? Ele veio em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Diga assim comigo, irmãos, porque isso aqui essa parte aqui desse texto é muito importante. Jesus esvaziou-se de si mesmo. O que quer dizer? Ele se derramou por nós. Ele não economizou esforço. Ele não economizou energia. Ele se entregou integralmente. Quem está ouvindo? Amém. Ele não fez cálculo. Ele não fez economia. Ele não teve dó de si mesmo. Ele se esvaziou todo. Ele se esvaziou todo. Ele se deu de maneira integral por nós. Ele se deu de maneira completa por nós. Só um amor como esse consegue se esvaziar completamente. Eu vou pedir agora que a gente vá lá para Isaías novamente. No capítulo 53. No capítulo 53 de Isaías. O capítulo 53, no capítulo 9, aliás 7, Isaías falava sobre a virgem que iria ficar grávida. Capítulo 9, Isaías fala que um menino nos nasceu, um filho se nos deu. E ele, o nome dele seria maravilhoso, conselheiro, Deus forte, para a eternidade, príncipe da paz. E o governo estava sobre ele. No capítulo 53 de Isaías, nós já vamos ver o relato de Isaías. Olhe bem, irmãos. Tem gente que acha que a Bíblia é escrita por homem, então ela tem as suas falhas. Nós vamos ler um texto que fala há 700 anos antes de Jesus nascer, de como seria a morte de Jesus. Um relato, uma descrição exatamente sobre Jesus levando os nossos pecados, levando as nossas enfermidades, levando as nossas dores. Há 700 anos antes de acontecer, Isaías já sabia como ia acontecer. Amém? Então abra aí, por favor, capítulo 53. Glória a Deus. Quem está prestando atenção? Quem quer ir embora? Ninguém quer ir embora, gente. Que legal. Vamos lá.
Se ninguém quer ir embora, então vamos continuar, né? Podemos continuar, Leusa? Então vamos lá. Diz assim, ó. Quem creu em nossa mensagem, a quem o Senhor revelou o seu braço forte, meu servo cresceu em sua presença. Como tenro broto verde, como raiz em terra seca, não havia nada de belo nem majestoso em sua aparência, nada que nos atraísse. Não havia nada de belo nem majestoso em sua aparência, nada que nos atraísse. Às vezes a gente vê aqueles quadros que mostra Jesus de olho verde, né? De olho azul, né? Aquele olho azul, parece um galã, né? Hã? Pintaram essa imagem de Jesus, não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver. Jesus não tinha beleza. Jesus não atraía ninguém pela sua beleza. Aquilo ali foi tudo, aquela imagem de Jesus nos quadros de olho azul, cabelo assim, né? Rosto. Tem nada a ver com o judeu. Tem a ver com o europeu. Aí sim. Tem nada a ver com o judeu. Olha só. Não havia nada de belo nem majestoso em sua aparência. Nada que nos atraísse. Versículo 3. Foi desprezado e rejeitado. Jesus foi rejeitado, irmão? Sim ou não? Sim. Teve ocasiões em que Jesus foi desprezado pelas pessoas? Teve. Homem de dores, que conhece o sofrimento mais profundo. Demos as costas para ele e desviamos o olhar. Ele foi desprezado e não nos importamos. Já está falando do povo judeu, né? Já está falando aqui da situação que aconteceu lá onde os judeus rejeitaram ele. E até hoje os judeus mesmos, não acreditam que Jesus veio. Estão esperando um Jesus ainda. Ele foi desprezado e não nos importamos. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si. E foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa. Não. Mas ele foi ferido por causa de nossa transgressão, da nossa rebeldia, esmagado por causa dos nossos pecados. Jesus não morreu porque ele tinha feito coisas erradas. Ele morreu por nossa causa. Amém, gente? Não foi por causa de coisas que ele fez errado, mas por nossa rebeldia, esmagado por causa dos nossos pecados. Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados. E recebeu açoites para que fôssemos curados. Todos nós nos desviamos como ovelhas. Deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos caminhos. E, no entanto, o Senhor fez cair sobre ele os pecados de todos nós. Amém? Ó, gente, glorificar a Deus, olha aqui, ó. No entanto, o Senhor fez cair sobre ele os pecados de todos nós. Todos os nossos pecados, irmãos, presta atenção. Todos os pecados que você cometeu na sua vida, Jesus levou sobre ele. Jesus levou sobre os seus ombros. Fez cair sobre ele os pecados de todos nós.
versículo 7. Ele foi oprimido e humilhado, mas não disse uma palavra. Foi levado como cordeiro para o matadouro, como ovelha muda diante dos seus tosqueadores. Não abriu a sua boca. Não reclamou. Não pediu para que alguém livrasse ele. Ele não abriu a boca como um cordeiro, né? Diante dos tosqueadores. Condenado injustamente, foi levado embora. Ninguém se importou de ele morrer sem deixar descendentes, de sua vida ser cortada no meio do caminho. Mas ele foi ferido mortalmente por causa da rebeldia do meu povo. Não havia cometido nenhuma injustiça e jamais havia enganado alguém. Ainda assim, foi sepultado como criminoso, colocado num túmulo de um homem rico. Confirma isso, irmãos? Sim ou não? Ele foi sepultado num túmulo novo de um homem rico. Fazia parte do plano do Senhor esmagá-lo e causar-lhe dor. Quando, porém, sua vida for entregue como oferta pelo pecado, ele terá muitos descendentes. Olha só. Quando, porém, sua vida for entregue como oferta do pecado, ele terá muitos descendentes. Terá vida longa, e o plano do Senhor prosperará em suas mãos. Amém, gente? Ele terá muitos descendentes. Nós somos descendentes disso. Nós somos descendentes dessa morte de Jesus. Nós somos descendentes desse sacrifício de Jesus, dessa humilhação de Jesus. Nós somos frutos desse sacrifício. Diga aleluia. Quando ele vir tudo que resultar de sua angústia, ficará satisfeito. Quando ele vir tudo que resultar de sua angústia, ficará satisfeito. E por causa de tudo que meu servo justo passou, ele fará que muitos sejam considerados justos, pois levará sobre si os pecados deles. Amém? Olha só que coisa maravilhosa aqui, irmãos. Ele fará com que muitos sejam justos. Olha a manifestação da graça. Nós não somos salvos pelas obras e nem temos justiça própria. Nós somos salvos pela graça. A salvação é um dom de Deus. É um presente que a gente recebe. Amém, gente? É uma dádiva que Deus nos dá e nós recebemos. E quando nós recebemos esta vida que é Jesus, este verbo que é Jesus, a nossa vida fica justificada diante de Deus. Por isso, meus irmãos, que nós podemos dizer que quem faz parte da igreja de Jesus não é mais pecador. Não é mais pecador, é filho de Deus. Nunca mais, se você serve a Jesus, nunca mais diga eu sou um pecador. Pecador é aquele que está escravo do pecado, aquele que vive para o pecado, aquele que não luta contra o pecado. Esse é pecador. Mas nós somos justificados por Jesus. A justiça de Cristo está sobre nós. A justiça de Cristo está sobre nós. O sangue justo está sobre a nossa vida. O sangue derramado de Cristo na cruz está sobre você. Nós temos a marca
da promessa. Nós temos a marca do sangue de Jesus. Assim como os judeus colocaram lá na saída do Egito, tiveram que colocar o sangue do cordeiro na porta para que a morte não entrasse. Eles colocaram o sangue na verga das portas. Quando o anjo da morte chegava e via o sangue, ele ia embora. Porque eles tinham a marca da promessa de Deus. A casa que tiver o sangue não entrará a morte. A casa que tem sangue não entra a maldição. A casa que tem sangue, o diabo não tem poder. Nós temos o sangue de Jesus na nossa vida. Eles tiveram o sangue de um cordeiro qualquer, mas nós temos o sangue do Filho de Deus. Do cordeiro que não abriu a sua boca, que não disse uma só palavra, mas se entregou por amor. Diga: na minha vida tem a marca do sangue. Aleluia. Quando o diabo que anda por aí, né? Que passeia por aí. E o apóstolo Pedro diz que o diabo anda em derredor, procurando alguém para tragar. O diabo pode, ele pode andar ao seu redor, mas ele não vai poder entrar na sua vida. Sabe por quê? Ele olha para você e ele vê as marcas do sangue de Jesus. Existe uma marca poderosa, que é a marca do sangue de Jesus, que nos torna justos diante de Deus. Amém? E por causa de tudo que meu servo justo passou, ele fará que muitos sejam considerados justos, pois levará sobre si os pecados deles. Jesus levou os nossos pecados. E no versículo 12 diz assim: eu lhe darei as honras de um soldado vitorioso, pois ele expôs a morte, foi contado entre os rebeldes, levou sobre si a culpa de muitos e intercede hoje pelos pecadores. Amém, gente? Olha o relato de Isaías sobre o que iria acontecer com Jesus, ou o que aconteceu com Jesus já há 2000 anos atrás. Amém, gente? Então olha bem, Jesus veio trazer a glória de Deus, o poder de Deus, mas acima de tudo, um amor incomparável. Deus nos amou de tal maneira. Deus amou você. Antes de você nascer, Deus já te amava. Amém, gente? Você é conhecido dele. Deus nos ama. E nesse mês, que é o mês do amor, da semana do amor, da paixão, da sexta da paixão, nós precisamos nos lembrar disso, que Ele nos ama incondicionalmente. Ele nos ama de maneira integral, de maneira maravilhosa, que Ele se deixou morrer. Ele se esvaziou de si mesmo e se colocou para morrer a morte de cruz. Amém, amados? Irmãos, não vai dar da gente ler todos os textos que eu separei aqui, mas eu gostaria de ir para o encerramento dessa noite, lendo o Atos dos Apóstolos, capítulo 4, ele esvaziou de si mesmo, ele se esvaziou de si mesmo, ele se humilhou, e se entregou à morte de cruz. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 18 ao 20. Aleluia.
Acharam? Diz assim, ó: e chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: vocês julgam que é melhor ouvir vocês do que a Deus? Vocês acham que é melhor nós ouvir vocês do que a Deus? Vocês podem julgar isso, mas para nós, melhor é obedecer a Deus. Melhor é ouvir o que Deus quer que a gente faça. Amém? Versículo 20 diz assim, ó: porque nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Porque nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Porque nós não podemos deixar de falar do que nós temos ouvido e do que nós temos visto. Amém? Nós não podemos deixar de falar o que aconteceu com Jesus. Nós não podemos deixar de falar que Ele se entregou na cruz por amor a nós. Nós não podemos deixar de falar deste nome maravilhoso: Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Nós não podemos deixar de falar do que nós ouvimos dEle. Nós não podemos deixar de falar o que os nossos olhos viram. O que os nossos olhos viram foi muito forte. Porque eles viram. Eles viram Jesus na cruz. Amém, gente? Eles viram Jesus no jardim do Getsêmani, suando gotas de sangue. Eles ouviram Jesus dizendo: orem comigo, porque eu estou em grande aflição. Eles ouviram isso. Eles viram Jesus sendo massacrado, açoitado, humilhado, desprezado. Eles viram Jesus sendo crucificado, as mãos e os pés. Eles viram Jesus coroado, com espinhos terríveis. Eles viram o lado de Jesus sendo furado. Eles viram Jesus, mesmo na cruz e sofrendo de tal grandeza, eles ouviram Jesus dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Eles ouviram tudo isso. Amém, gente? Aí as autoridades, os fariseus, os religiosos, prenderam Pedro e João, porque no dia anterior eles tinham curado o homem na porta formosa do templo. O homem paralítico estava pedindo esmola. Pedro e João chegaram e disseram: nós não temos ouro e nem prata, mas o que nós temos, Jesus de Nazaré. O que nós temos, isso nós te damos. Em nome de Jesus, levanta e anda. O paralítico levantou e entrou pulando no templo e glorificando a Deus. A multidão se formou. Muita gente se aglutinou ali e Pedro começou a falar de Jesus. Pedro começou a falar do amor de Cristo. 5.000 homens receberam Jesus naquele dia.
Os invejosos, os religiosos, ficaram, né, preocupados. O que esses apóstolos estão fazendo? Fazendo um barulho. Prenderam eles. E no outro dia disseram: vocês têm que parar de falar desse nome, hein? Botaram eles na prensa. Fizeram igual o STF. Vocês têm que parar de falar desse nome. Porque senão vocês vão para a cadeia. Nós vamos prender vocês. Já prendemos de ontem para hoje. Se vocês continuarem falando desse Jesus, nós vamos prender vocês. Vai ficar ruim vocês. Foi aí que Pedro ousadamente falou: o que vocês já são mais importantes? Obedecer vocês ou obedecer a Deus? Para nós é muito mais importante obedecer a Deus. E nós não podemos deixar de falar o que nós ouvimos e o que vimos. É impossível. Vocês podem matar a gente, vocês podem nos perseguir, mas não tem como deixar de falar o que os nossos olhos viram e o que os nossos ouvidos ouviram. O amor foi muito grande. O amor que eles viram em Jesus. A entrega de Jesus. O esvaziamento de Jesus, a humilhação de Jesus. Ele veio e manifestou o amor de Deus. Amém, gente? É como se Pedro dissesse: não tem como conhecer esse amor e ignorar esse amor. Não tem como ter a experiência de viver esse amor, de ser amado dessa maneira e ficarmos em cima do muro. E ficarmos agindo e vivendo como se nada tivesse acontecido. Isso impactou a nossa vida. Isso que Jesus veio e fez e demonstrou, impactou a nossa vida. Pode prender, pode perseguir, jamais deixaremos de falar do que os nossos olhos viram e do que os nossos ouvidos ouviram. Não dá para ficar indiferente a esse amor incomparável. Diante desse amor, irmãos, diante desse amor, vem sobre nós uma responsabilidade. Todo aquele que é amado dessa maneira, queira ou não, é chamado a uma responsabilidade de responder esse amor. Não tem como a gente ficar imóvel diante desse amor. A nossa vida precisa a nossa vivência precisa dar uma resposta para esse amor. E Pedro está dando essa resposta. Desse amor. Vocês querem nos amarrar, nos prender? Pode fazer. Nós não podemos deixar de falar desse amor. Esse amor que nos pegou, esse amor que nos contagiou, esse amor que nos resgatou, esse amor que nos justificou, esse amor que nos perdoou. Não tem como a gente ficar indiferente. E da mesma forma, irmãos, nós não podemos, diante desse amor, diante do benefício desse amor que está sobre nós, sobre a nossa vida, nós não podemos ficar indiferentes. Amém? E assim, como Jesus se esvaziou de si mesmo, nós também hoje somos chamados a nos esvaziar de nós mesmos, a gastar a nossa vida servindo a Ele, não economizando tempo na nossa vida para servir a Ele. Precisamos dar respostas a esse grande amor. Amém, gente? Nos esvaziando de nós mesmos, amando o nosso próximo,
gastando a nossa vida com Ele, é uma forma de nós respondermos a esse amor. Vivermos uma vida quente, vivermos uma vida apaixonada por Ele. Amém, gente? Vivermos uma vida, né, entusiasmada, motivada, né, rendida a Ele. Tudo na nossa vida rendido a Ele. Porque Ele se esvaziou dele, de todas as coisas. Então nós somos chamados também a dar uma resposta. E que a nossa resposta seja assim também. Eu me esvazio de mim mesmo, para que Deus seja glorificado na minha vida. Quem recebe essa palavra? Diga aleluia. Diga, esse é o mês da paixão, da semana da paixão. Por isso que eu estou muito entusiasmado e crendo que todo mundo vai fazer a Semana Santa. Por isso que eu creio que todo mundo aqui não vai fazer corpo mole, não vai procurar fazer outra coisa, mas vai aproveitar a Semana Santa do dia 13 ao dia 20. Todo dia celebração. Amém, gente? De adoração, de manifestação de amor a Ele, de reconhecimento, de gratidão. Amém, gente? Por esse grande amor que não se pode calcular. Amém, queridos? Diga graças a Deus. Vamos ficar de pé, glorificando a Deus? Aleluia.